Vamos aprender com nosso Senhor Jesus? Então peça a direção do Espírito Santo, silencie o teu coração, para que o Senhor esteja preparando o seu coração para receber da palavra do Senhor, para receber a mensagem, que a mensagem venha tocar o seu coração. O texto base para o estudo de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 21, do versículo 37 e 38, e no capítulo 22, do 1 ao 6, o pacto da traição. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para ouvir. Estava, pois, perto a festa dos asmos, chamado a Páscoa, e os principais, os sacerdotes e os escribas, andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitões, de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro, e ele concordou, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amém? Então nós vemos aqui a traição, o pacto da traição. Nós vemos nesse texto que Judas era um dos apóstolos de Jesus, um dos 12, um escolhido por Jesus, e ele trai Jesus por umas moedas. Então ele fez um pacto com os principais sacerdotes e ele entrega Jesus para eles. Então nós vemos aqui o pacto da traição, porque Jesus foi entregue por umas pequenas moedas. Então o que nós aprendemos aqui com esse texto? Nós vemos no início desse texto que Jesus ia no templo, ele ensinava de dia no templo e à noite ele passava no Monte das Oliveiras, chamado Monte das Oliveiras. E as pessoas iam de manhã para ouvir, as pessoas gostavam de ouvir Jesus. E todas as pessoas que se aproximavam de Jesus com o coração aberto, elas eram transformadas, muitos eram curados por Jesus. Mas qual é a grande lição que eu aprendo com esse texto? Que Jesus quer falar conosco através desse texto. Que muitas vezes não adianta a gente estar perto de Jesus se a gente não tiver o coração aberto para ouvir a mensagem de Jesus, para que a palavra de Jesus toque no nosso coração e ela venha nos transformar de dentro para fora. Aqui nós vemos no início do texto que as pessoas iam para ouvir Jesus e elas eram impactadas pelo ensinamento de Jesus, pelas palavras de Jesus. Mas nós vemos também que um dos apóstolos, um dos 12, viveu todo o tempo, acompanhou Jesus por todo o tempo, mas ele não foi impactado por Jesus. Por quê? Porque ele, com certeza, ele não abriu o coração totalmente a Jesus. Porque aqui no texto diz que Satanás entrou nele. Nós vemos no versículo 13. Entrou, porém, Satanás em Judas. Por que Satanás entrou nele? Porque com certeza que ele viu a oportunidade para entrar. Satanás não vai entrar numa pessoa que é temente a Deus, que ela vive em obediência a Deus, que ela tem o coração cheio de amor, cheio de vontade de aprender com Jesus, com a pessoa que tem o Espírito Santo dentro do coração dela. Satanás não vai invadir o coração dessa pessoa. Satanás não vai entrar nessa pessoa. Satanás só entrou em Judas porque ele tinha pensamentos maus e ele não foi transformado por Jesus. Porque se ele fosse totalmente transformado por Jesus, Satanás não ia ter legalidade para entrar nele. Por que Satanás entrou? Porque ele não tinha uma mente transformada por Jesus, ele não tinha um caráter forjado por Jesus, porque ele não se permitiu ser transformado por Jesus. O que eu aprendo? Qual é a grande lição que eu aprendo sobre esse texto? Que não adianta só estar perto de Jesus se a gente não abrir o coração por inteiro. Muitas vezes tem pessoas que até frequentam a igreja, conhecem a palavra de Deus, mas se elas não abrirem o coração para Jesus, como Jesus vai transformar a vida dessas pessoas? Então não basta só eu conhecer as Escrituras, não basta só eu estar perto de Jesus, mas eu preciso me entregar por inteira a Ele. Eu preciso abrir o meu coração e chamar para que Ele faça a morada. Aí sim Ele vai transformar o meu coração de dentro para fora. Mas eu preciso dar esse passo.
convidar Jesus para fazer morada no meu coração. Eu preciso desejar ser transformada. Eu preciso desejar conhecer Jesus melhor. Eu preciso ter um desejo no meu coração de estar íntimo de Jesus, de conhecer Jesus melhor, de ter intimidade com Jesus, de ter um relacionamento com Jesus. Porque só isso vai transformar a minha vida. Só estar perto não adianta. Nós vemos que Judas foi um dos escolhidos de Jesus. Ele caminhou por quantos tempo ele caminhou com Jesus? Quantos milagres ele viu que Jesus fez? Quantas libertações ele viu que Jesus fez? Ressuscitar mortos, Jesus ressuscitou, ele estava junto. Por que ele não foi transformado? Porque ele não abriu o coração para ser transformado. E Jesus, ele é cavalheiro, ele não invade o coração de ninguém. Nós precisamos abrir o nosso coração e convidar ele para que ele venha e transforme a nossa vida. Mas nós aprendemos aqui que só estar perto de Jesus não transforma ninguém. Só ir na igreja não transforma ninguém. Só ler as escrituras não transforma ninguém. O que traz transformação para a nossa vida é quando nós temos a nossa vida cheia do Espírito Santo. Quando a gente lê as escrituras, a gente pratica a obediência, a nossa obediência a Deus que traz transformação. A partir do momento que a gente vive em obediência a Deus, que a gente busca praticar tudo que a gente aprende com Jesus. Porque só a escrita da palavra de Deus, só a letra aqui, ela não transforma a minha vida. Eu posso ler a Bíblia inteira, eu posso conhecer as escrituras inteiras, mas só que se eu não viver aquilo que está aqui, se eu não praticar, não pôr em prática o que está aqui, nada acontece. Não adianta eu ter a palavra de Deus em casa, não adianta eu ter a Bíblia aberta em casa se eu não praticar, se eu não estudar as escrituras e não praticar. O que vai acontecer, a mudança é a minha obediência. Quanto mais eu obedeço a Deus, quanto mais eu tenho uma vida de obediência a Deus, Ele começa a agir na minha vida. A minha obediência, ela vai abrindo portas para que Deus venha agir na minha vida e venha transformar. Então Ele vai me convencendo de tudo aquilo que não é bom para a minha vida, para que eu deixe para trás, para que eu seja uma nova pessoa em Jesus. Por isso que chama de conversão. E por isso que Jesus falou que a gente precisa nascer de novo. A gente está com um caráter errado, com a postura errada, fazendo coisas erradas, misturado com o pecado. Nosso coração está cheio de imundícias. Jesus, ele precisa limpar a nossa vida. Ele precisa forjar novamente o nosso caráter, o nosso jeito de ser, para nós sermos nova pessoa em Jesus Cristo. Mas para isso, eu preciso dar abertura para que Jesus venha na minha vida e transforme a minha vida. E Ele só vai poder transformar a partir do momento que eu começo a viver em obediência. Se eu vivo na rebeldia, se eu não tenho temor a Deus e vivo na rebeldia, como que o Espírito Santo vai trabalhar no meu coração? Não tem como. Então, quando eu começo a obedecer, ter essa vida de obediência a Deus, começo a praticar o que eu aprendo. Hoje, por exemplo, eu estou aprendendo aqui nas Escrituras hoje que só não basta eu estar perto de Jesus. Eu preciso abrir meu coração para Ele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o meu coração para Jesus e pedir para Ele sondar o meu coração, para que Ele venha me mostrar tudo o que eu preciso deixar para trás, para ter comunhão com Ele, para viver em unidade com Deus. Porque Deus, Ele quer que a gente caminhe junto com Ele. Deus sabe de todas as minhas necessidades. Deus sabe de tudo que eu preciso, mas Ele quer ouvir da minha boca. Ele quer que eu abra a boca e faça a pergunta. Pergunte a Ele. Faça a pergunta para Ele e peça a Ele aquilo que eu quero para a minha vida. Ele sabe de tudo. Mas a partir do momento que eu recorro a Deus para buscar nele, eu estou mostrando que eu sou dependente dele. Eu não consigo caminhar sozinha, eu sou dependente dele, então eu peço a Ele. Então eu tenho que praticar. Eu leio as Escrituras todo dia, a gente tem que ter hábito todo dia de ler as Escrituras. E tudo que eu aprendo naquele dia eu tenho que começar a meditar, fazer sentido na minha vida e começar a praticar tudo aquilo que eu aprendo. Aí sim, a palavra de Deus ela vai trazer transformação para a minha vida, ela vai transformar a minha vida. Eu vou começar a passar daquele processo que é chamado de conversão. Eu vou deixando velhos hábitos e trocando por hábitos bons. Eu vou deixando coisas que não me fazem bem e assumindo no meu coração coisas que me fazem bem. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. E por isso eu tenho que estar em comunhão com Deus. Eu tenho que ter intimidade com Deus
para que o Espírito Santo venha trabalhar no meu coração e me mostrando tudo que não é bom para a minha vida. Mas a gente não precisa ser transformado para ir para Jesus. A gente vai para Jesus para ser transformado. Porque Jesus, ele diz claramente que ele não veio para os bons, mas ele veio para os pecadores. Então, se eu sou um pecador, eu careço da graça de Deus, eu careço da misericórdia de Deus. Então, Jesus veio para mim. E quando eu reconheço as minhas falhas, quando eu me humilho na presença de Deus e reconheço as minhas falhas, Jesus, ele tem a oportunidade de trabalhar na minha vida. Mas quando eu tenho arrogância, eu acho que eu sou melhor que todo mundo, eu não reconheço as minhas falhas, como que Jesus vai trabalhar? Por exemplo, eu vou usar um exemplo de uma pessoa que tem vício de álcool. Alguém pode ajudar a pessoa enquanto ela não reconhece que ela precisa de ajuda? Não tem como. A gente só pode ajudar uma pessoa que tem o vício quando ela reconhece que ela tem o vício de álcool, que ela está alcoólatra. Quando ela reconhece o vício, aí sim a gente vai poder ajudar a pessoa. Levar para o lugar correto para que ela venha se tratar, para ela venha se libertar do vício. Mas é só a partir do momento que ela reconhece o vício. E na nossa vida não é diferente. A gente tem vício de fazer coisas erradas, vício do pecado. A gente tá ali acostumado de pecar e falhar e não se importar com aquilo. Então, a partir do momento que eu reconheço as minhas falhas, que eu reconheço o meu pecado e me aproximo de Jesus, ele trabalha para me libertar, para me curar, para me restaurar de dentro para fora. Mas enquanto eu não reconhecer, ele nada pode fazer. Então, as Escrituras, é maravilhoso aprender com Jesus. É muito bom aprender com Jesus porque ele ensina com autoridade. E ele trabalha de um jeito no nosso coração e ele vai transformando o nosso coração. Mas só que ele precisa do primeiro passo, que eu tenho que dar o primeiro passo, que é ir em direção a ele e abrir o meu coração, para que ele venha transformar. Porque a palavra de Deus, ela só vai transformar a nossa vida a partir do momento que a gente silencia o nosso coração, quando a gente silencia a nossa mente, quando a gente começa a prestar atenção no que Deus quer falar conosco, qual é a mensagem que ele quer falar conosco. Quando a gente para ouvir a palavra de Deus, porque não adianta a gente pegar e ler a palavra de Deus correndo ali e não meditar sobre aquele texto. Mas quando a gente silencia e começa a meditar, a pensar sobre aquela mensagem, ela vem fazendo sentido para a nossa vida. E quando a gente começa a meditar, Deus vai trazendo a mensagem, o que ele quer para a nossa vida, aonde ele quer trabalhar na nossa vida. Aí que acontece a transformação. Mas a gente precisa gastar tempo. Todo relacionamento a gente precisa gastar tempo. Não existe relacionamento sem tempo. A gente precisa de tempo. Para tudo a gente precisa de tempo. Então, com Deus a gente precisa de tempo. E aqui, a grande lição desse texto, aqui que nós vemos que Judas traiu Jesus. Ele passou tempo junto com Jesus, aprendendo com Jesus. E ele trai Jesus por causa de umas moedas. Porque ele não foi transformado por Jesus. Porque ele não se permitiu ser transformado por Jesus. Porque ele guardou parte do coração dele fechada e não abriu para que Jesus transformasse o coração dele. Então nós temos que abrir o nosso coração e se entregar por inteiro para que Jesus venha transformar. Então nós vemos aqui no versículo 6, e ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar. Então Judas procurava oportunidade para entregar Jesus para os principais sacerdotes. Os principais sacerdotes, eles queriam matar Jesus, só que eles temiam o povo, porque tinha muitas pessoas que seguiam Jesus. Então, por eles temerem o povo, eles queriam pegar Jesus de um jeito que as pessoas não percebessem. Então, aqui, quando Judas vai falar com eles, nós vemos aqui no texto que eles se alegraram. Porque como Judas conhecia Jesus bem, então ele ia saber, mesmo à noite, se fosse, ele ia saber quem era Jesus para entregar Jesus sem causar alvoroço. Então aqui, por isso que nós vemos o pacto da traição, porque Judas, sendo um escolhido por Jesus, ele entrega Jesus aos principais sacerdotes e eles o matam, eles o crucificam, entregam ele à morte. Mas nós vemos aqui porque eles não se permitiu ser transformado. Até os principais sacerdotes, por muitas vezes estiveram com Jesus, não se permitiam ser transformados.
Então a transformação só vem quando eu tenho desejo de ser transformado. As coisas de Deus, elas só acontecem na minha vida quando eu desejo. Eu preciso ter o desejo de ter uma vida transformada. Eu preciso ter o desejo de ter uma vida restaurada. Eu preciso ter o desejo de ser liberta daquilo que me faz mal. Eu preciso ter o desejo de ser curada por Jesus. Aí Jesus vem e transforma a minha vida. Mas eu tenho que ter obediência, eu tenho que viver em obediência. Não tem como eu pedir nada para Deus se eu não tenho uma vida de obediência. Então eu preciso obedecer a Deus e buscar praticar tudo que eu aprendo com o Senhor Jesus, que aí sim Ele transforma a minha vida. Então essas são as grandes lições que eu aprendo com Jesus. É muito bom a gente gastar tempo com Jesus, é maravilhoso a gente gastar tempo, porque isso enriquece o nosso conhecimento, enriquece a nossa fé e engrandece o nosso conhecimento perante Jesus. E cada dia mais que a gente estuda, mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente quer aprender com Jesus. Porque com quem a gente poderia aprender melhor se não fosse com o nosso Senhor Jesus? Porque Ele sabe que é melhor para nós. Amém? Então feche seus olhos neste momento. Que o Senhor Jesus abençoe e ilumine a sua vida, que Ele esteja transformando o seu coração de dentro para fora. Se aproxime do Senhor Jesus, se entregue totalmente a Ele. Que Ele possa restaurar sua vida, sua família, que Ele possa te dar a oportunidade de escrever uma nova história. Mas não seja imprudente, se aproxime dele e abra o seu coração, se entregue totalmente a Ele, porque Jesus tem o melhor para a sua vida. Jesus tem o bom, perfeito e agradável. Se Ele não faz nada sobre a sua vida é porque você não está permitindo. Se permita, dê esse passo. Não seja como Judas, que está perto de Jesus, mas não permite ser transformada. Permita ser transformada por Jesus. Abra o seu coração e deseje ser transformada. Deseje ser tocada por Jesus. Deseje ser curada por Jesus, porque Ele pode sim fazer tudo sobre a sua vida. Porque Ele é o Senhor do impossível. Se tudo que você precisa não é possível para você, mas para Ele é possível sim. Dê esse passo. Você chegue a Ele, converse com Ele, pergunte a Ele. Tire todas as suas dúvidas com Ele. Quando a gente pergunta, a gente obtém resposta. Mas você precisa dar esse passo. Correr para Ele, abrir o seu coração e convidar Ele para fazer morada no seu coração. Pai, que o Senhor esteja visitando cada coração e transformando, iluminando cada vida, mostrando o caminho, dando direção, dando discernimento, e cada vida seja transformada. E que o teu amor, que o teu Espírito alcance cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Que cada vida seja impactada, que pessoas sejam restauradas, que pessoas se aproximem do reino, que pessoas desejam conhecer o Senhor melhor. Eu te peço agora, Senhor Espírito Santo, toca no mais íntimo de cada coração, de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Toca, Senhor, no mais íntimo de cada coração, que eles possam ter o desejo de te conhecer melhor, que eles possam ter o desejo de ser restaurado por Ti, ó Deus. Visita cada coração, Senhor, e aquece cada coração para que eles queiram e desejem se aproximar de Ti, desejem te conhecer melhor, desejem te convidar para fazer morada em seus corações. Ó Pai, que dê o desejo do meu coração, que vidas venham para Ti, que vidas sejam restauradas, Deus, que vidas sejam transformadas, ó Deus. Então eu te peço, ó Pai querido, visite cada coração, ó Deus, e toca e começa a incomodar, para que eles sintam a necessidade de estar na Tua presença, de estar na Tua casa, Pai querido. Em nome de Jesus, Deus, eu oro e agradeço. Amém. Amém?